Aleluia. Irmãos, Deus ele tem tratado conosco de várias formas. E Ele tem se comunicado com a sua igreja de várias maneiras. Mas muitas das vezes, a gente está tão intertido e preocupado com outras coisas que a gente não consegue entender ou perceber os sinais que Deus está nos dando. Amém? E eu gosto, irmão, particularmente Carol em casa, ela está fazendo as coisas e ela ouve muita ministração, a gente ouve muita coisa da igreja. Eu até confesso para você, muito mais ela do que eu. Amém? Nesse termo de ouvir, ela ouve muito mais do que eu. Mas às vezes tem algumas coisas que ela está ouvindo, que eu finjo que não estou, mas eu estou. E eu estou pegando, irmão, ali de longe, mas eu estou recebendo. E esses dias, irmãos, eu estava vendo uma ministração, ouvindo uma ministração, e algo me chamou a atenção, foi um versículo que foi dito, e eu fui estudar sobre o tema. Irmãos, quando eu e a minha família tivemos a direção de sairmos do lugar que nós estávamos e dar início ao ministério da IFAG, a família Amor e Graça, irmãos, foi tão interessante tudo que aconteceu. A gente viu tantos milagres e como até hoje estamos vendo, a gente viu tanta coisa boa, a gente viu a mão de Deus se mover de tantas formas. E eu me lembro muito bem, irmãos, que alguns companheiros de jornada, de caminhada de fé, ministerialmente falando, quando nós decidimos sair, alguns falaram assim: vocês são loucos. Outros falaram assim: olha, daqui a 6 meses você vai estar batendo na porta pedindo para voltar. Irmãos, e foi tão interessante porque o que nós falávamos, qual era a resposta que nós dávamos, era muito louco, porque eu falava para eles assim: se eu soubesse que seria assim, eu teria saído antes. Se eu soubesse que seria assim, eu teria saído antes. Irmãos, eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, de você tomar algumas decisões, fazer alguma coisa para você, e depois que você fez e deu muito certo, você olhar e falar assim: olha, se eu soubesse eu tinha feito antes. Quem já fez isso, irmãos? É aqui? É aqui atrás, né? Vamos lá, se ele continua assim, a gente muda de novo. Então, irmãos, é muito louco isso. A gente tem medo de tomar uma atitude, a gente tem medo de fazer alguma coisa, com medo, irmão, das consequências que aquilo vai gerar, que aquilo vai causar. Às vezes Deus está te chamando a dar um passo de fé, a dar um passo além, e você não dá, irmão, porque você fica olhando para as consequências. Não que isso seja errado, inclusive eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre calcular, irmãos, as consequências do que nós fazemos. Mas, irmãos, como é bom você dar passos de fé e saber que nesses passos de fé que você dá, Deus está com você. Isso é muito bom. E é muito interessante, irmão, mas tem uma coisa que até um pouco do tema, irmãos, foi muito bom a saída, foi muito bom o começo, ver a mão de Deus em todas as coisas, mas, irmãos, teve algumas coisas que Deus, eu quero usar essa expressão, quero que você me entenda, Deus foi um pouco brincalhão, porque existiam gigantes no caminho dos quais Ele não me contou. Existiam desafios no caminho dos quais Ele não me falou. Ou melhor dizendo, não é que Ele não me falou, eu não prestei atenção aos detalhes. Eu não prestei atenção, muitas das vezes muito envolvido com as outras coisas. Eu não percebi, não notei o que Ele estava falando. E aí quando me deparei, irmão, com alguns gigantes. Quem aqui já se deparou com alguns problemas? E qual é a vontade? Ei, irmão, não sei se você conhece, não é engrandecendo ninguém, mas esses dias eu estava ouvindo, irmão, um pastor chamado Eliseu Rodrigues, e ele falou um pouco sobre isso, e eu achei tão interessante, irmão, a maneira que ele falou assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha me programado antes de fazer. Irmão, tem coisas que a gente precisa se programar antes de fazer. Tem coisas que a gente precisa, irmãos, entenda por favor o que eu quero lhe dizer. Tem coisas que você precisa às vezes parar o que você está fazendo, entrar no teu quarto, irmãos, e ficar lá até que Deus fale com você, até que Deus te dê a orientação certa, até que Deus te mostre o caminho a ser seguido. Sabe por quê, irmão? Diga: quem anda por impulso paga preços muito altos. Alguém aqui é impulsivo?
é impossível. Não tenha vergonha não, irmão. Jesus, para agora, Satanás, eu te repreendo. Você não vai falhar meu ministério. Aleluia. Então, irmão, às vezes por agirmos com impulso, agirmos sem pensar, pagamos preços muito altos. Então, irmãos, hoje o que Deus quer tratar comigo e com você, irmãos, de gigantes dos quais talvez você não sabia. Porque quem aqui recebeu Jesus já com uma certa idade? Pastor, com mais de 20, com mais de 30. Quem já aceitou Jesus mais velho? E quando você aceita Jesus, vê que é bom, irmão, você fala, olha, se eu soubesse eu teria vindo antes. Mas aí na primeira luta que você passa, aí você fala, mas ué, eu aceitei Jesus, se me falassem que era assim. Porque a gente pensa, irmão, que quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, eu já preguei sobre isso em um dos cultos, a gente acha que vai ser como um passe de mágica, um abracadabra, sim, sim, salabim. E não é assim, irmãos. A vida cristã, ela também é feita de desafios. A vida cristã, ela também é feita, irmão, de conquistas através de alguns tipos de luta. Ei, irmãos, entenda uma coisa. Tudo aquilo que vem de mão beijada, a gente tem costume de não dar o valor que é devido. Pegou? Ei, irmãos, aquilo que você não sabe quanto custou, você não dá o valor e a importância que aquilo deveria ter. Às vezes, irmãos, a gente recebeu Jesus, a gente entendeu que agora somos salvos, mas a gente não dá valor à cruz como deveríamos dar. A gente não dá valor ao Filho de Deus ter se feito homem e ter andado nessa terra, pagado o preço que era para eu pagar. A gente não dá o valor merecido. E quando a gente não dá o valor pelo preço que foi pago, quando a gente se depara com gigantes, com obstáculos na caminhada cristã, a gente quer questionar a Deus por aquilo que nós estamos passando. E eu duvido que aqui nesse culto, dentro dessa igreja, não teve ninguém, ou teve uma única pessoa que nunca questionou Deus e falou para Deus, por que eu estou passando por isso? Sim ou não? Por que, meu Deus? Dessas questões ou dessas situações eu não fui avisado que eu poderia passar. Porque a gente entende que na caminhada cristã, irmão, é um mar de rosa. Nós dessa igreja, nós pregamos a palavra da fé. E muitas das vezes dentro da palavra da fé, irmãos, nós acreditamos. Eu pego, é meu, Jesus já fez, o sacrifício foi pago, tetelestai, está consumado. Irmãos, aleluia. Eu creio, irmão, eu não preciso também me esgoelar para Deus me dar nada, porque Ele já me deu. Agora eu preciso assumir o meu papel e tomar posse daquilo que é meu. Mas tem coisas, irmãos, que para eu tomar posse, vai exigir o que, irmão? A minha fé, vai exigir a minha dedicação, vai exigir o meu tempo de comunhão com Deus. E isso muitas das vezes é o que a gente não está tendo. E quando se deparamos com problemas, aí, irmãos, questionamos a Deus por que estamos passando por isso. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: você já enfrentou algum gigante? O que ela te respondeu? Eu acredito, irmão, que todos nós já passamos por isso. Mas entendemos que, olha que interessante foi a pergunta. Você já passou por algum gigante? Quem já passou? A palavra passou é porque você não parou nele. Você passou por ele. E se você passou por ele, é porque você não foi vencido, mas você Aleluia, fique de pé, vamos embora para casa. Poderia terminar aí, irmãos. Poderia terminar aí, Deus trazendo à sua memória que você é capaz de vencer qualquer obstáculo. Deus trazendo à sua memória que você é capaz de vencer qualquer tipo de problema, desde que Deus esteja com você. Pastor Anderson tem pregado e ministrado muito aqui sobre o Espírito Santo ser um amigo, ser um conselheiro, ser um paracletos. Ei, irmãos, e quando nós entendemos isso, nós entendemos que nenhum tipo de luta nós precisamos passar sozinhos. Aleluia. Ei, eu vou falar uma coisa nesse culto e talvez você não entenda, mas ele vai entender. Irmão, Deus já havia me dado um amigo. Mas ontem eu estive com ele
E eu vi que Deus não me deu só um amigo, Deus está me dando também um irmão. Isso é muito bom, irmãos. Mas que não fique só nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. Números capítulo 13, versículo 1 ao 3. Abra aí a sua Bíblia, Número capítulo 13, versículo 1 ao 3. Nós vamos, irmão, é difícil eu fazer isso, mas hoje eu vou caminhar bastante tempo num texto só, ou numa coisa só. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Irmãos, nós já começamos aqui com uma grande diferença. Deus fala para Moisés, né? Eles estão ali para conquistar uma terra que havia sido prometida, também vamos falar mais para frente, há muitos anos, né? E Moisés não escolhe qualquer tipo de pessoa. Diga assim: Deus me escolheu, porque eu não sou qualquer um. Irmãos, Deus não escolhe qualquer um para desbravar as promessas que Ele tem. Então Moisés pega os cabeças das tribos, os principais de cada tribo, e ele fala: agora vocês vão lá para Canaã, que é a terra da promessa, que é a terra prometida, e vocês vão lá espiar a terra. Vão lá passar o olho, ver se a terra realmente é o que Deus falou. Olha isso, irmão. Começa aí, no meu ver, irmão, uma pequena incredulidade. Se Deus disse que a terra era boa, a terra era o que, gente? Eu precisava ver. Mas Moisés mandou lá os homens, e os homens foram. Vamos continuar. Números capítulo 13. Agora vamos lá para o versículo 17. Vamos pular aqui um pouquinho. Vamos lá para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraca, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende, repita comigo: tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amade, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali algumas pessoas, e aí foi edificada 7 anos de Zoar. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Irmãos, eles foram para a terra, eles viram a terra, chegaram lá, irmãos, e eles olharam e falaram: meu Deus do céu. Irmãos, quem é que gosta de uva? Quem gosta de uva? Verde ou da vermelhinha? Com caroço ou sem caroço? Irmãos, imagine você chegando. Alguém aqui já foi numa vinícola ou num negócio de uvas, né? Não sei como é que chama. Vinícola é negócio de vinho, né? Rameira? Parreira? Parreira era o técnico do Brasil. Irmão, imagine você chegando num lugar e você olhando e falando assim: o cacho da uva dali não dá para carregar sozinho não. Eu não aguento sozinho não.
Então pega lá um pedaço de pau, vamos colocar no ombro e vamos carregar no ombro esse cacho de uva. Irmãos, a terra era ou não era boa? A terra era ou não era aquilo que Deus havia falado? Vamos pular agora, ou vamos continuar no versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar. Uma coisa já me chamou a atenção aqui. Irmão, no dia que eles chegaram, eles colheram um cacho de uva. Sim ou não? É o que o texto diz, não é? Passado 40 dias, irmão, essa uva durou? Irmão, quando você lê a Bíblia, você tem que ler com atenção. Você tem que ler, irmão, apaixonado. Você tem que ler, irmão, extraindo o que a Bíblia tem. Irmão, o primeiro milagre começa aqui. Como é que um cacho de uva fora do pé dura 40 dias? Passados 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Gades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o quê? Foi a uva que eles colheram, gente. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que nela habita, nessa terra, é o quê? Começou aqui, gente. O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Amaleque, os amalequitas. Os amalequitas habitam na terra. Espera aí que saiu aqui, gente. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelos ribeiros do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos de Amaleque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Éramos aos olhos deles como gafanhoto, e éramos também aos seus olhos. Irmãos, a terra era boa, tudo estava do jeito que Deus havia falado. Eles estavam felizes quando pegaram, o cacho da uva, mas quando eles olharam o que deveriam enfrentar, ali o desânimo chegou. Irmão, você consegue entender porque muitas das vezes Deus te mostra o final, mas não te mostra o processo? Porque, irmãos, Deus primeiro Ele precisa te motivar, para depois Ele te olhar o que você tem que passar. Porque se Ele te mostra o que você tem que passar antes de te motivar, você desiste antes de pelo menos tentar, irmão. E quantos de nós desistimos sem nem mesmo tentar? Quem aqui já desistiu sem tentar, irmão? Sem pelo menos falar: não, eu vou. Tem gente, irmão, que deixa de viver o que Deus tem para ela viver, porque ela tem medo de tentar. Quem é jovem aqui? Solteiro, jovem solteiro. Casado não, irmão. Casado, você já era, filho. Esquece. Casou, essa mulher vai mandar em você o resto da vida. Quem é solteiro aqui? Senhor, eu vou orar para ela gostar de mim. Eu vou orar para ela gostar de mim. Vai lá, menino, fala para ela que tu gosta dela. Senão vai ter outro que vem e fala. Sim ou não?
Irmão, às vezes a gente fica adiando coisas na nossa vida por termos medo de dar uma iniciativa, tomarmos uma iniciativa. Ei, irmão, Deus falou para eles: olha, tem uma terra boa, Moisés, eu preparei, eu prometi ela aos teus antepassados, e você vai conquistar essa terra. Mas vai lá, irmão, e conquista. Ah, eu quero ver se é boa. E quando ele foi ver que era boa, ele viu que era boa. Mas aí, irmãos, uma coisa que eu quero aqui como uma voz de Deus para a tua vida: quem está à tua volta vai te influenciar para vencer ou para ser derrotado, para viver o melhor de Deus ou para não viver nada em Deus. Ei, eu quero que você entenda isso, irmão. Quem está à sua volta é quem vai te influenciar. Ei, no meio de 10 teve 2 que falou: eia, peraí, não é bem por aí não, a terra é forte, os caras é grande, mas Deus nos deu uma promessa, e se nós estamos debaixo de uma palavra, eia, subamos e possuamos a terra. Mas, irmão, vamos continuar agora só no capítulo 14, Números 14, versículo 1 ao 5. Já vamos, Deus, ele muda o capítulo, mas ele não muda o que ele está falando. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel que murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos trouxe o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por eles presos. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantaremos um capitão, um líder, e voltaremos para o... Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Gente, quando eu li esse texto e eu parei para meditar nele, eu não sabia o que fazer. Pastor, mas o senhor já não tinha lido algumas vezes? Várias vezes. Mas não com o entendimento que Deus me trouxe. Para pensar comigo, gente. Deus é um Deus de já. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus é um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. E aí Ele vai, irmãos, e dá aos seus filhos uma terra boa. Mas essa terra boa, ela estava ocupada. Sabe por que essa terra estava ocupada? Porque, irmão, terra vazia não cresce nada. Terra sem cuidado não nasce nada. Deus mandou alguém para lá para cuidar da terra, para preparar a terra, para preparar a cidade, para edificar a cidade, para o povo dele só. Mas, irmãos, olhar para o problema sem olhar para quem resolve o problema, não consegue viver o processo. Não consegue viver, porque vai sempre ver o problema ou a situação maior do que aquele que vai dar o escape. Então o Moisés olhou e falou: vocês estão querendo o quê? Estão querendo voltar pro Egito. Mas Deus, irmão, já tinha prometido essa terra não a Moisés. Deus tinha prometido essa terra a quem? A Abraão. Olha lá o que diz em Gênesis, irmão, capítulo 15, versículo 13. Mas antes, olha para cá, irmão, sabe outra coisa que me chamou a atenção? Gigante existe desde sempre. Eles sempre ouviram falar de gigantes, eles sempre ouviram, histórias sobre gigantes. Eles sempre ouviram que gigantes foram vencidos. E quando eles se depararam, quando chegado a vez deles, eles esmoreceram. Lá em Jó, irmão, se eu não me engano, no capítulo 14, no versículo 14, 1, 2, 3, acho que do 3 em diante, eu não me lembro bem, mas eu sei que está em Jó 14. Deus vai falar para Jó assim, ó:
As tuas palavras têm fortalecido a muitos, e aqueles cujos joelhos vacilantes têm colocado de pé. É chegada a tua vez, tu te infandas, sendo tu atingido te perturba. Ei, tem muita gente que é bom para dar conselho para os outros, mas quando é ela que está passando, para aconselhar os outros ela é uma maravilha, mas quando ela está no problema, pastor, não fala de mim. Irmão, eles sempre souberam que existiam gigantes. Pastor, então por que Deus não falou antes para eles? Ó, vocês vão para a terra, só que a terra lá está ocupadinha, tem um pessoal lá meio forte, e vocês vão precisar vencer. Por que Deus não falou? Porque se Deus tivesse falado, irmão, eles não teriam nem ido. Eles não teriam nem saído do Egito. Mas olha só em Gênesis 15:13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultados em deitosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando eu li isso, irmão, Deus falou: sabe por quê? Eles chegaram na terra e ainda existiam gigantes lá, porque a iniquidade deles não havia ainda batido no topo a ponto de Deus aniquilá-los da terra. Por que Deus não tirou antes? Porque eles ainda não tinham dado motivo para Deus tirar. E o texto está dizendo, sabe por que eles ainda estão lá? Porque ainda não se encheu a medida da sua iniquidade. Porque quando sobe o limite da iniquidade, Deus vai lá e remove. Deus vai lá e arranca. Irmão, eu até anotei isso. Deus não age com injustiça. Ah, pastor, não serve a Deus, não ama a Deus. Os amorreus, os gigantes não amavam, não serviam a Deus. Mas Deus não é um Deus injusto. Deus não pune ninguém sem causa. Pastor, mas Deus pune? Irmãos, a diferença entre ímpio, não é que Deus pune, eu quero resumir isso para você entender. Mas Deus permite ter uma vida miserável, porque não é escolha de Deus, é escolha da pessoa. Irmão, o questionamento do povo de Israel era: por que a gente não chegou num lugar já preparado? Por que a gente não chegou num lugar só para entrar? Por que ainda tem gigante lá? Por que ainda tem inimigo lá? Ei, irmão, vamos lá, é que tem gente que pensa assim: ah, Deus prometeu me prosperar, Deus prometeu me dar riquezas. Sabe o que ela fica pensando? Ela acha que Deus vai pegar um rico na rua, só porque não serve a ele, vai tirar todo o dinheiro da conta dele e vai pôr na conta do crente. Eu atendi pessoas assim, irmão. Ah, pastor, eu pensei que Deus ia tirar da conta do outro e pôr na minha. Falei, poxa, então passa o número do meu Pix. Porque ficaria fácil, irmão. Deus não anda em injustiça. Deus não comete injustiça. Deus falou para Abraão: ó, Abraão, tem um povo aí que vai escravizar, né, o teu povo, os teus descendentes, mas fique em paz, eu mesmo vou puni-los, eu mesmo vou fazer, e eu só não fiz ainda. Irmão, Deus estava mostrando para Abraão lá na frente. Deus estava apontando lá para frente, estava apontando, irmão, para coisas que iam acontecer. E sabe por quê, irmão, Deus não puniu antes? Ou Deus não permitiu que eles caíssem antes? Porque a iniquidade ainda não tinha chegado no limite. Ei, irmãos, eu quero com isso falar uma coisa para a igreja: não pense você que você vai viver do jeito que você quer, fazendo o que você quer, na hora que você quer, e depois você vai correr para Deus: Senhor, me perdoa. Ei, irmãos, perdão não é remorso. Perdão é você nunca mais fazer o que você fez que desagradou a Deus. Sabe por quê? Quem aqui tem cartão de crédito? Levanta a mão, só quem tem, é bom saber. Estou brincando. Quem gosta de comprar no cartão?
Gostoso, não é? Que você compra, passa lá e não precisa nem pagar. Quem é casado aqui, noivo, namora, a esposa fala: empresta seu cartão aí. Irmão, meu cartão fica no Mercado Pago, eu só vejo quando a compra chega. Plugado mas na minha conta, eu não tenho. É só por necessidade, precisão. Irmão, mas você vai gastar, vai gastar, vai gastar, vai gastar. Mas você se esquece que você, antes de ter o cartão, na hora da aquisição do cartão, eles perguntaram qual é a melhor data para o fechamento. Qual é a melhor data para pagar a fatura? Aí você falou dia 13, dia 15, dia 20. Irmão, antes desse dia você pode gastar à vontade. Mas nesse dia, o que é que vai chegar na tua casa, no teu e-mail, no teu aplicativo? Ei, você tem até a escolha de não pagar a fatura. Mas se você não paga, o que acontece? Ei, irmãos, uma vida íntegra em Deus mantém o seu nome limpo com Ele. Uma vida de pecado, seu nome suja. A sua história suja. Você, sujo, não pode adentrar um lugar de santidade. Está comigo, irmãos? Deus não age com injustiça. Irmãos, eu parei para analisar as escrituras, porque o novo, irmão, o velho aponta para o novo. E analisando as escrituras, irmãos, eu vi que o próprio Jesus, ele não nos deixou desinformados. Ele não nos deixou à deriva, achando, não, agora eu recebi Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai bem, eu não vou enfrentar nada. Porque esse tem sido o desafio de algumas pessoas da igreja, achar que por elas terem recebido Jesus, agora ela não vai passar por problema nenhum. Diga comigo, passar não é permanecer. Irmão, sabe por que Deus mandou essa mensagem hoje? Porque é um ano de muitas bênçãos, é um ano de muitos milagres, mas é um ano de muitos desafios. Sabe por quê, irmãos? Alguém aqui já foi já trabalhou em colheita de alguma coisa, de laranja, de café? Alguém já trabalhou em algum tipo de colheita? Já trabalhou? E colheita do que, irmão? Você, colheita do que? Café? É legal colher café, não é? Que você vem com o cesto assim, ó, debaixo do pé, e os grãos começam a cair, não é? Você não precisa pôr a mão, o grão cai sozinho, não cai? Cai não? Você tem que o quê? E às vezes o sol está como? O sol está como? E Jesus, ele deixou a gente informado sobre isso, irmão. Olha só o que diz lá em Mateus 13, 20. Mateus capítulo 13, versículo 20. Ele está falando aqui da parábola do semeador. Ele está falando que um semeou ali, outro semeou lá. Mas olha quando chega aqui no 20, ele fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que? Ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tendo raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou por causa da palavra, logo o quê? Ei, tem alguns que vêm para a igreja, às vezes porque recebeu um milagre, ou já não aguentava mais, a vida começou a melhorar, ei, que alegria, glória a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa só para vocês aqui, que Jesus mandou alertar: os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Tem gente, irmão, que se escandaliza e ao invés de se manter firme, cai, sai, abandona. Tem gente porque não recebeu no dia que queria, na hora que queria, fica fazendo birra. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, eu não vou mais para aquele lugar. Você conhece gente assim? Ah, fiquei... Irmão, o camarada zoou a vida toda. 30 anos zoando barraco, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, mentindo, roubando, fazendo toda a desgraça do mundo.
Aí está 1 ano na igreja, fala: 1 ano na igreja já, Deus nem mudou minha vida. Pastor, mas Deus não é o Deus de já, Deus não é o Deus que muda na hora. Ei, irmão, diga comigo assim: Deus me conhece mais do que eu mesmo. Deus nos conhece, irmãos, e Deus, Ele não olha o que nós estamos pedindo, Ele olha a intenção do nosso coração sobre aquilo que nós estamos pedindo. E qual é a intenção? Então, tem gente que vem para a igreja iludido: ah, eu vou para a igreja, a minha vida vai mudar. Ela vai mudar, irmão, mas diga, tem processos de Deus e processos comigo que eu preciso passar. Ei, vão ter gigantes pessoais, interiores, que eu vou precisar vencê-los para acessar a terra prometida que Deus me prometeu, irmão. Vão ter sofismas que a palavra vai ter que destruir, vai ter pensamentos confusos que a palavra vai ter que alinhar. E como ela vai alinhar se eu não sou exposto a ela, se eu não me exponho? Qualquer coisa é motivo de eu desanimar, qualquer coisa é motivo de eu querer parar. É o que eu falo, irmão, sempre. A maioria de nós, me perdoe entrar num assunto como esse, mas a maioria de nós que hoje é casado, irmão, antes de se casar a gente teve uma outra pessoa, namorou com alguém, gostou de alguém. Eu não, irmão. Então, o que acontece? Mas aí você namorou alguém, gostou de alguém, não tem filho, não veio filho no pacote, não tem motivo de ter contato com essa pessoa. Para que você vai ter o número dela no seu celular? Porque se der errado com a atual, você vai voltar para ex? É a mesma coisa. Tem muita gente, irmão, que está na igreja falando assim para Deus: se o Senhor não fizer, eu volto para o mundo. Ei, quem perde é você. Quem perde é você. Deus não perde, irmão. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo santo. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: se essa igreja parar de adorar, a Bíblia diz que as pedras adorariam, os pássaros adorariam, a natureza adoraria. Ei, irmão, Deus não vive sem adoração. Ei, quem aqui já foi para a praia? Quando a onda quebra, a onda está falando assim: poderoso. O vento bate na árvore, irmão, a árvore vai aquele majestoso. Irmão, tudo adora ao Senhor. Se você não adora, irmãos, Deus vai preparar algo para Ele ser adorado. Eu não sei se já aconteceu com você, irmão. Está no culto e de repente você começar a adorar a Deus, e você começar a falar coisas para Deus que você olha e fala: como é que eu falei isso? Sabe o que aconteceu? Deus usou você só para adorar Ele mesmo. Ele só falou: deixa eu pegar essa boca aqui para eu me adorar. Mas, irmãos, Jesus falou: tem gente que a sua raiz é muito superficial. Carol falou, irmão, domingo passado, sobre ter, irmão, uma árvore plantada junto aos ribeiros d'água, aonde as suas raízes, irmãos, elas vão se alimentar daquilo que não está perto delas. Ei, irmão, a minha sede e o meu desejo por Deus tem que ser tão grande, mas tão grande, que não importa se eu vou estar no trânsito, no trabalho, na faculdade, lavando louça, roupa, o quintal. Ei, irmãos, eu vou estar conectado. Sabe por quê? Porque talvez hoje esteja tudo bem, talvez hoje esteja tudo tranquilo, tudo acontecendo da forma que eu imaginei, planejei, programei, mas o dia mau vem. Ele pode chegar a qualquer momento. E como Ele vai nos encontrar? Está comigo, gente? Você está quietinho? Eu sei que não é um culto para ficar dando glória, aleluia. Aonde estão as suas raízes? João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, o Senhor vai dizer assim, ó: essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo
Mas você percebe que ele não enfatiza as aflições. Ele fala: no mundo vai ter, mas tem de bom. Lembra lá quando eles estavam espiando a terra? Deus falando para eles: ó, vocês precisam ter bom ânimo, porque é na hora da dificuldade que o meu ânimo sobressai, na hora da adversidade que eu demonstro aquilo que está dentro de mim. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci, eu venci, eu venci. E se eu venci, olha para o irmão do lado, ministério do cotovelo, quem conhece? Então, ministério do cotovelo, diga: ele venceu, você também vai vencer. Você consegue entender isso, irmão? Ele venceu, então você também vai vencer. Você, ei, talvez agora até pareça que não. Talvez agora até pareça difícil. Talvez agora você está nesse culto, irmãos, e a dor está te incomodando. Mas ele está dizendo: eu venci, e você também. Talvez nesse culto ele está dizendo: eu estou tocando na sua coluna. Eu estou colocando em ordem aquilo que o diabo achou que tinha desorganizado. Está com dor? Não pode falar. Tem alguém com dor, irmão, aqui nesse culto? Tem alguém sentindo algum tipo de dor? Só você? Tem mais alguém? Ei, até o final desse culto essa dor vai embora, e ela nunca mais vai voltar. Senti uma dor que eu não sinto, então, irmãos, essa dor vai embora. João capítulo 5, versículo 4, vai dizer assim, ó. João 5,4 vai dizer assim, ó: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser filho, ser Jesus, o Filho de Deus? Ei, irmãos, o que faz você vencer o mundo? Você ser bonitinho? Você fazer parte de uma comunidade evangélica? Se denominar cristão? Não, irmão. O que faz você vencer o mundo é a sua fé. E a sua fé crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos: nós não somos nascidos da IFAG, nós não somos nascidos da Assembleia, nós não somos nascidos de denominações. Nós temos que ser nascidos de... porque quem é nascido de Deus vence o mundo. Ei, irmãos, aspas, se a gente defendesse Cristo como a gente defende placa, o evangelho estava voando. Eu vou falar algumas coisas aqui, irmãos, e eu quero que você entenda. Não é para ofender, não é para maltratar, não é para machucar, mas é guiado pelo Espírito, para que você entenda, irmãos, que há uma terra te esperando, que há uma promessa te aguardando, que há algo de Deus para a tua vida. Ei, irmãos, eu quero dizer isso para você que nesse momento está passando por um período de dificuldade na sua vida, na sua casa. Ei, é só um tempo, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Diga comigo assim: há uma terra que mana leite e mel me esperando. Lucas capítulo 14, versículo 28. Irmão, entenda isso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios, para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele.
dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser. Ei, irmãos, eu já preguei sobre isso com outro tema. Irmãos, se você não calcula o custo de ser discípulo de Jesus, você vai viver uma vida toda aplaudindo o testemunho de quem decidiu ser. Quem não calcula, irmãos, o preço de uma vida com Jesus, nunca vai receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Pastor, e qual é esse custo? Qual é esse cálculo? Como eu faço isso? Aquele que perder a sua vida por amor a mim. Ei, irmãos, eu não sei você, mas depois que eu aceitei Jesus, eu deixei de ter vida. Essa cara de espanto, mas Jesus não é alegria, não é paz? Sim. Quando eu aceitei Jesus, eu deixei de ter vida. Como assim, pastor, você deixou de ter vida? Você bebia? Gostava? Quando você aceitou Jesus, você deixou de ter vida. Porque, irmão, o prazer da tua carne hoje se submete à vontade do Espírito, que conduz você a toda a verdade. Ei, irmão, como assim, pastor, eu deixei de ter vida? Irmão, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com um monte de coisa que a gente... Irmão, ninguém bebia por beber, ninguém fumava por fumar, ninguém mentia por mentir, tinha prazer nisso. Então essa vida não tem mais. Hoje, se você fala um negocinho que você pensa que é mentira, você fica como? Quando você vai para um lugar, irmão, não sei você, mas às vezes a gente é convidado para alguns lugares, e aí tem bebida, irmão, eu fico com medo de alguém tirar uma foto e sair uma bebida perto de mim. Né, o Edu não está aqui, mas eu fui fazer um programa de rádio, aí eu fui falar uma coisa, e eu dei a entender que o Edu fumava. Irmão, não, pastor, eu falei, não, Edu, eu sei que você não fuma, mas deu a entender, eu fiquei mal com aquilo. Carol também uma vez falou uma coisa aqui, que depois a gente falou: cara, você viu o que você falou? Ela falou: nossa, eu vi. A gente fica, irmão, só de pensar em errar a gente fica mal, porque agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ei, você já parou para calcular, irmão, qual vai ser o preço da sua renúncia? Qual vai ser o preço? Pastor, eu tinha muito de amigo, eu era cercado de amigo, eu recebi Jesus, agora os meus amigos sumiram. É o preço, é o custo. Agora Deus vai colocar outros amigos na sua vida. Agora Deus vai colocar outras pessoas perto de você. Sabe por quê, irmãos? Deus não escolheu ou não mandou Moisés escolher qualquer um para ver a terra. Deus não escolheu qualquer um para espiar a terra. Deus escolheu os melhores, os cabeças de tribo. Ei, irmãos, não queira contar para quem não está vivendo a mesma fé que você o que Deus vai fazer na tua vida. Ele não vai entender, e por ele não entender, ele vai dizer que é impossível. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai minar a sua fé, ele vai minar as suas forças. Ele vai fazer você começar a pensar, irmãos, em coisas que não era para pensar. E quando a gente lê, irmão, para a gente calcular o preço de uma construção, para começar e não terminar, irmãos, isso também vai da direção que Deus está te dando. Porque tem coisa, irmão, que você vai fazer mesmo sem ter, e tem coisa que você vai fazer, então você vai ter que assumir os riscos. Quando a gente foi abrir a IFAI, irmão, vamos sentar eu e Carol para calcular quanto que é o valor do calção. Na época era o calção, na época era
R$ 4.500. É muito? R$ 4.500 é muito? Mas a gente não tinha. O que mais vai precisar? Vai precisar de um púlpito. Um púlpito custa quanto? R$ 1.000. Vamos comprar um púlpito? Comprar como? Não tinha. O que a gente vai fazer? Vai fazer o que eu fiz, irmão. Vai pegar o carro, vai parar numa rua, vai fechar os vidros e vai chorar e gritar e falar: o que eu fiz da minha vida? Aí Deus fala assim: não, vou te falar o que eu fiz da sua vida. Aí Ele manda um cara que não tem o seu número, não tem o seu contato, não lembra de você, te ligar e falar assim: ô irmão, Deus está mandando falar para você que aquilo que Ele abre, Ele patrocina. Ele mandou você sair, agora é com Ele. Agora é com Ele, agora não é com você. Ei, irmão, sabe quando a gente calcula? Quando a gente vai fazer sem a direção de Deus. Mas quando é Deus quem dirige, é quando Deus que manda. Ele já fez a conta, Ele já olhou no caixa, e aí Ele falou: será que eu consigo pagar o preço? Ei, irmão, você não entendeu isso? Deus quando dirige, Deus quando manda, Ele vai, pega, entra no caixa dele, calcula se o que Ele tem dá para pagar, e aí Ele fala: será que dá para eu pagar o preço? E aí, irmão, o preço vem, mostrando os cravos nas mãos e dizendo: o preço do quê? Porque tudo que eles deviam e tudo que eles querem fazer, eu já paguei por eles. Eu já paguei por eles. Eu já paguei por eles. Ei, irmãos, eu calculo quando eu vou comprar um apartamento. Então, quem aqui comprou? Eu estou falando muito disso, você percebeu? Quem comprou um apartamento? Você calculou se o dinheiro vai dar para pagar? Ei, irmão, pega esse carnê e começa a rir dele, porque há 30 anos você vai pagar em 2. E depois que pagar, ainda não vai morar nesse apartamento, vai alugar e vai comprar outro, vai virar renda. Irmãos, aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo de Jesus. Por amor a mim, você deixa amigos, você deixa vontades, você deixa prazeres, você deixa vaidade, arrogância, prepotência, mentira, orgulho, só por causa dele. Quem aqui já disse sim para Jesus? Quem já disse sim? Quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Sua vida não mudou depois disso? Irmão, tudo que você vai fazer, que você pensa que pode ser errado, o que você fica? Como é que você fica? Irmão, Deus não mente, e Deus não age de má fé, mas Ele primeiro vai comunicar tudo aquilo que Ele quer fazer. Irmão, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele comunica com seus filhos aquilo que Ele está para fazer. Irmãos, a gente até ouve em alguns ministérios, em algumas igrejas, pessoas falam assim: quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando. Não, irmão, Deus não fica mais em silêncio. Deus se revelou através de Jesus Cristo, e Ele se comunica com a igreja dele todos os dias. O problema não é a comunicação do céu para a terra, o problema é o ouvido sujo da terra para ouvir o céu. Porque, irmão, Deus, Ele não vai deixar um filho dele tomar uma decisão sem que antes Ele diga: vá por aqui ou vá por ali. Está comigo? Mas uma coisa, irmãos, é certa: Deus, Ele não valoriza problema como nós valorizamos. Você percebe que quando a gente cai no meio de um problema, quando a gente cai no meio de uma situação difícil, a gente fica enaltecendo aquilo. Estou sem dinheiro. Toda hora o diabo te lembra que você está sem dinheiro. Toda hora o diabo te lembra que você está sem dinheiro. Toda hora o diabo te lembra que você está sem dinheiro. Você está com uma dor, toda hora o diabo te lembra que você está com uma dor. Você está com um problema familiar, toda hora o diabo te lembra que você está com um familiar. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu foco ou a sua força está sendo depositada no lugar errado. Porque Deus nunca vai enaltecer o problema, irmão.
Deus falou: ó, vai lá, tem uma terra para vocês, é só vocês irem lá conquistar. Pastor, mas Deus não comunica antes? Ele comunicou a Abraão, e Moisés sabia que tinha gigante lá, mas Deus falou: eu quero que eles olhem primeiro, eu quero que eles vejam primeiro, para inspirar eles, para eles terem motivação. E aí quando eles olharem para o gigante e olhar para a terra, o gigante que era gigante agora vai virar não. É o que Davi fez, irmão. Davi chega para guerrear, ou melhor, Davi não chegou para guerrear, Davi chegou para levar comida para os irmãos. E quando ele chegou no campo de batalha, ele foi e viu aquele alvoroço todo, perguntou: o que está acontecendo? Tem um gigante filisteu afrontando o exército de Israel, mas ninguém para lutar com ele? Não, ninguém. Mas por que ninguém quer lutar? Porque ele é gigante, porque ele é forte, porque ele é poderoso. Mas Davi, tem alguma coisa envolvida? Tem algum recurso? Aí falou: ó, quem lutar com ele, vencer ele, o rei vai dar a filha para casar e a família nunca mais vai pagar imposto. Falou: a filha para casar? Qual é a filha? É aquela ali, ó. Aquela ali, vale a pena morrer por ela, hein? Não, vou perguntar para o outro aqui: o que é que o rei está oferecendo aí para quem lutar? Está oferecendo a filha dele e nunca mais vai pagar imposto. Aí qual filha? Qual filha é? Aquela ali? Foi assim, irmão, tinha um gigante na minha vida. E aí Deus falou assim: aquela filha Carol ali que você vai casar. E o gigante falava: não, vou te mandar para a Bahia. Só quem sabe da minha história vai entender. Irmão, eu tive que vencer o gigante. É aquela filha ali. Irmão, tem gigantes que é você que vai ter que vencer. E aí Davi vai, irmão. Davi vai, e a palavra-chave para a vitória de Davi: você vem contra mim com as suas armas mundanas, eu vou contra você com as minhas armas espirituais. Ei, irmão, toda batalha vencida, ela não é vencida pela capacidade, pelo intelecto, pela faculdade, pelo dinheiro, ela é vencida pelo Espírito. Olha só, Êxodo capítulo 13, versículo 17, NTLH, por favor, Gu. Muda a versão aí. Aqui você vai entender quando eu começar a ler. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não, olha só, Deus não os levou pelo caminho que vai, Deus não os levou pelo caminho que vai pelos pais dos filisteus, pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que o quê? Irmão, estratégia de Deus. É que eu não coloquei, eu até pensei em fazer isso, mas eu vou dar um resumo aqui bem simples. Quem conhece a João Paulo aqui? Quem conhece a João Paulo? Vamos dizer, quem conhece o som daqui na frente? Quem conhece? Quem não conhece? Vai ficar difícil então para você entender, mas eu quero dar esse exemplo. Vamos dizer que a gente esteja no Sonda e a gente vai vir aqui para IFAG, vai vir aqui para a igreja. Só que para vir para a igreja daqui do Sonda, a gente não vai vir pela Itaberaba direto. A gente vai descer a Itaberaba, lá na igreja católica, vai entrar na João Paulo, vai ir na João Paulo. Quando chegar na frente da estação que está fazendo, a gente sobe a rua e sai aqui na frente. Qual é mais perto o caminho? Vir direto ou dar essa volta? Vir direto? Quando Deus deu a ordem a Faraó para libertar o povo dele, para libertar o povo do Egito, Deus falou assim: por aqui é mais perto, mas se eles passarem por aqui, eles vão ver os gigantes, eles vão ver o que eles vão precisar fazer, eles vão entender que vão ter que guerrear pela terra, e eles vão desanimar e voltar.
Gente, talvez você não está entendendo, sabe por quê? Porque você está pensando assim, eu, meu marido e meu filho, ou meus filhos. Não, irmão, eu estou falando de Moisés com milhões de pessoas, com idosos, com crianças, com animais, com bagagens. Pelo menos Deus pensou assim: se eles quiserem voltar, a caminhada é longa. Se eles não ficarem pela promessa, eles vão ficar para não ter que caminhar tudo isso de novo. Irmão, olha para você entender como Deus pensou até nisso. Se eu mandar por aqui, eles vão olhar. Você entende, irmão, que talvez o sonho que você tem hoje, ele é tão grande, mas tão grande, que se Deus te mostrar o que você vai ter que passar para encontrar com o seu sonho, você fala, quer saber de uma coisa? Deus só põe você para dormir e fala assim, agora você vai sonhar com o céu, o sol, a lua e 11 estrelas. Deus vai falar assim, ó, você vai ser governador de uma terra toda. Mas aí Deus não fala que tem uma cisterna, Deus não fala que tem uma acusação de um crime violento que você não cometeu, Deus não fala que tem uma prisão. Mas Deus fala, tem uma promessa. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Tem uma promessa, tem uma terra que mana leite e mel, tem uma terra boa, tem um casamento sólido, tem filhos convertidos, tem uma vida financeira estável, tem saúde, tem, porque foi eu que preparei, foi eu que preparei. Deus quis primeiro que eles vissem a terra, para não desanimar, irmão. Sabe por quê? Porque maior que o problema, ou maior que o desânimo, é a inspiração. Maior que o desânimo é a inspiração. João capítulo 16, versículo 12. Diz assim, ainda na NTLH: ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam. Olha Deus falando, eu ainda tenho muita coisa para dizer, mas eu não vou falar, porque agora, nesse exato momento, vocês não podem suportar. Irmão, quando Deus ele manda Moisés ser o libertador de Israel, o libertador do povo de Israel, irmãos, ele fala para Moisés assim, ó, para você entender que eu vou contigo, você vai ter alguns sinais. Pega a sua vara na mão. E aí Moisés pegou a vara na mão. E quando Moisés jogou a vara no chão, a vara virou o quê? Virou o quê? Aí Moisés, irmão, eu não, porque eu não tenho medo de cobra, né? Não tenho medo de bicho. Tenho nojo de barata. E aí, irmão, ele pegava na cauda da cobra, virava o quê? Deus falou para ele, coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, a mão ficou como? Agora olha, a mão estava podre. Agora coloca de novo, a mão ficou boa. Esses sinais vão te acompanhar. Irmão, mas quando Moisés chega lá, ele pega e ele solta a vara no chão. A vara vira cobra. Só que no Egito, irmão, tinha lá os místicos. E aí o que os caras fazem? Solta a vara deles também. E o que a vara deles vira? Mas irmãos, o diabo pode até copiar Deus, tentar copiar Deus, mas o que Deus faz sempre vai se sobressair daquilo que o diabo quer inventar. Aí quando os magos do Egito fizeram a vara deles virar cobra, Deus foi lá e pegou a cobra que ele formou e engoliu a cobra dos outros. Sabe por quê, irmão? Porque o que Deus faz sempre vai ser maior do que o que o diabo faz. Deus te prometeu algo, o diabo quer dizer para você que não vai dar. Aí Deus vai lá e mostra algo maior para dizer, quem está falando sou eu. Ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade. Ele já veio? Ele já veio? Então agora Deus não tem problema em nos comunicar nada.
Ele nos comunicará toda a verdade. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmão, sabe qual é o maior problema? Que a gente quer ouvir Deus por aqui. Quem aqui, seja sincero, você é crente, você não pode mentir. Quem aqui na sua oração já falou assim: Deus, fala comigo? E aí ficou assim, ó, esperando. Será que é cera, Senhor? Será que é cera? Tem que fazer lavagem? Quem já pediu isso, irmão? Deus, irmão, eu não vou dizer que Deus não fala para a gente ouvir por aqui. Deus fala e a gente pode ouvir Deus com som audível, mas Deus fala aqui, ó, no Espírito. Ei, irmãos, Deus não se comunica com o corpo humano, Ele se comunica com o Espírito recriado, porque foi Ele quem recriou. Ei, irmão, hoje o Espírito se comunica conosco, mas na maioria das vezes o que serve como interferência. Agora só quem é dessa época vai lembrar, irmão. Quem aqui já colocou bombril na antena? Não, Fábio, você é novo, Fábio. Quem já colocou bombril na antena? Quem já ficou da janela falando assim: vira, vira, tá ruim? Tá chiando. Aí a mãe falava: põe um bombril. Ei, irmão, Deus está falando, Deus está se comunicando, mas ou a sua estação ela está fora, ou então você vai precisar colocar o bombril do Espírito para se ligar à voz de Deus, a se ligar ao que Deus quer de você. Ei, irmãos, eu volto para o texto que eu comecei. Deus tem uma terra pronta, esperando por você, esperando por mim. Ei, Deus tem uma terra pronta, esperando por mim e esperando por você. Ei, irmãos, eu vou comunicar a essa igreja o que Deus comunicou comigo. Juliano, a primeira igreja, você teve que orar, você chorou para montar, usou uma tábua de prateleira como púlpito, uma tábua de bolo como púlpito. A outra você teve que gerar em fé ar-condicionado. Ei, vocês estão felizes por estarem aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Deus falou isso para mim hoje, ou melhor, ontem à noite. Ele falou: Juliano, a próxima, agora que vocês vão, você não vai precisar pôr a mão para fazer nada. Você vai entrar, já vai estar o ar no lugar, vai estar as salas prontas, você só vai entrar lá. Só que no meio do caminho tem gigante, irmão. Tem gigante. Eu posso falar, sabe, irmão, eu vou falar aqui uma coisa, eu quero que você me entenda. E sabe o que é gigante na vida de um pastor que quer salvar almas para o reino do céu? É o escândalo de pastor que está desalinhado com a vontade de Deus, fazendo um monte de coisa errada e respingando em nós, que somos sérios. Mas Deus está falando: Juliano, o que eu estou te dando, o que eu estou dando para a IFAG, o que eu estou dando da vida das pessoas, vai ser tão poderoso, vai ser tão poderoso, que se Davi usou uma pedra, você vai usar um sopro, você vai estender a mão e os gigantes irão cair diante de vocês. Aleluia. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Então Deus está nos preparando para suportar. Êxodo capítulo 3, versículo 19. Êxodo 3, 19 diz assim: eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem não irão.
Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa delas, ou que sejam suas vizinhas, que lhes deem objetos de prata e de ouro e roupas, com que vocês vestirão seus filhos e as suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas. Vou tirar. Irmão, para pensar comigo. Deus vai tirar o povo do Egito, vai mandar para uma terra que mana leite e mel. Irmão, é que talvez você precise entrar, irmão, no que Deus está falando. Deus vai tirar do Egito, vai colocar numa terra de prosperidade, que já tem tudo lá. Mas Deus fala assim: mas dá para levar mais um pouquinho, para vocês, quando chegarem lá, vocês vão olhar e vão dizer assim: eu nunca dependi de nada que está aqui, porque eu já tinha suficiente. Vocês vão sair de uma condição de escravidão para estar em um lugar aonde vocês vão poder se deleitar de tudo aquilo que vocês viam eles fazer e não podiam. Irmão, quando o povo estava no Egito, eles se alimentavam de sopa de cebola, caldo de cebola. Tudo bem? Quem gosta de sopa aqui? Quem gosta de sopa? Fazer o que, né? Então, irmão, sopa de cebola. Mas quando foi sair e ver a terra, eles choraram, gritaram, gemeram para voltar para a terra, voltar para a escravidão, voltar para o problema, voltar para a situação ruim que eles estavam. Deus falou: olha, vocês vão sair daqui e vão sair com riquezas. Êxodo 5:19, na RA, por favor. E aí Deus falou: o que vocês vão fazer? Vocês vão me adorar, vocês vão glorificar o meu nome, vocês vão exaltar o meu nome, vocês vão ter tempo de adoração. Quem aqui, gente, seja sincero, você falou assim no começo do ano: agora eu vou separar um tempo da minha vida para passar com o Senhor, eu vou ter mais tempo com Deus. Quem falou isso? Já começou? É só você falar que vai ter um tempo com Deus. Comece isso aqui, ó. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para o quê? Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Irmão, quando Moisés vai falar para Faraó: acabou o tempo, agora a gente vai embora, Deus preparou uma terra para nós, vamos voltar para nossa casa, né? Vamos voltar para aquilo que é nosso. E agora o nosso tempo que a gente estava trabalhando, que a gente não estava trabalhando, agora a gente vai estar adorando ao Senhor. Sabe o que Moisés, o Faraó fez? Aumenta a jornada de trabalho, aumenta a carga de trabalho, aumenta o número de tijolos, para eles não terem tempo de adorar o Senhor. Judia deles, maltrata eles. Sabe para quê? Irmão, quem não entende o processo não consegue chegar no propósito. Quem não entende o processo, aí o que eles fizeram de novo? Foram murmurar. Tá vendo, Moisés? Você foi falar com o Faraó, agora ele fica humilhando a gente, quer matar a gente. E quantos de nós, irmãos, olha para o problema e não enxerga o propósito? Ei, irmão, você sabia, quem é crente aqui? Crente de verdade, irmão. Como o Carol falou, não é crente de cadeira, de esquentar a cadeira, mas você é crente. Se você é crente, irmão, o teu problema tem propósito. O teu problema tem propósito. Irmão, crente não passa por problema
Deus fala, cara, não está fazendo nada, eu vou arrumar um problema para você. Claro que não. Se você passa por um problema, é porque esse problema vai te levar para um propósito que Deus tem na tua vida. E o povo novamente começou a murmurar, tá vendo? Você foi falar de liberdade, você foi falar de libertação, agora quem paga o preço somos nós. Mas lá em Êxodo 6, vem a resposta. Eles falaram, tá vendo? Eles estão punindo a gente, eles estão massacrando. Ei, irmão, não tem que cometa uma injustiça com o Filho de Deus, que faça algo contra um Filho de Deus, que não colha o que plantou. E olha só o que Deus diz lá em Êxodo 6:1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora. Ah, ele está pensando que ele pode? Então deixa eu mostrar para ele quem eu sou. E aí Moisés, eu fico imaginando Moisés, irmão, chegando lá, jogando a vara, virando cobra, a cobra comendo a cobra dos outros, ele mostrando todo o poder, e ele falando, agora pronto, agora Deus vai tirar. Deus falou, não, tem 10 pragas ainda para vir. Deus tem 10 pragas ainda para vir. Irmãos, eu fico me colocando na condição de Moisés, na condição do povo. Irmão, Deus não poderia simplesmente ir lá e tirar o povo e colocar o povo onde Ele queria? Deus não tem poder, irmão, para fazer o que Ele quer. Vamos voltar lá no Noé. Noé constrói uma arca, eu falo isso sempre aqui. Noé constrói uma arca. Irmão, Deus não tinha poder para falar assim, aí era um sim, sarabim. Deus podia fazer assim, ó, a arca já está pronta, só vai lá e... É Deus, irmão, Ele tem poder para tudo. Mas Deus falou, vai lá e constrói uma arca. Porque, irmãos, porque Deus não queria só a arca, Deus queria o Noé. Às vezes, irmãos, eu quero que você entenda isso. Eu não estou colocando problema para você enfrentar, mas eu quero que você entenda isso. Às vezes, irmãos, o problema vai te construir, o problema vai te tornar uma pessoa melhor em Deus. Porque tem gente, irmão, que quando tem problema, irmão, vira crente, é de oração, é de jejum, irmão, é de leitura da Bíblia, tá tudo bem. Irmão, a Bíblia pega pó. A Bíblia pega pó. Oração. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Irmão, Ele está aqui. Talvez você não veja isso, mas a gente acompanha. Ele está aqui. Eu vou falar, irmão, tenho que falar disso. O Jefferson está aqui. E às vezes você entra nos stories do Jefferson, está lá, irmão, a mesa de café da manhã dele. A mesa de café da manhã dele. E aí está ele de um lado e o café do outro. Às vezes eu penso até que é passara aquele café. Mas ele coloca o café, ele prepara a mesa, coloca tudo do outro lado. E ele fala, Senhor, hoje toma café comigo. Toma café comigo. Tem horas, irmãos, que Deus só quer a gente. Eu vou lá, antes ele cortava, ele é meu barbeiro, e ele cortava o meu cabelo aqui. Hoje eu faço questão de ir lá. Sabe por que eu faço questão de ir lá? Vou confessar. Porque toda vez que eu chego, irmão, eu chego, ele abre a porta para mim. O meu café está lá com leite, meu adoçante. Você também? Não faz isso para ele não, só para mim. Irmãos, às vezes a gente é honrado nas mínimas coisas. E sabe por que ele aprendeu a fazer isso para nós? Porque ele já fazia isso para o Senhor. Às vezes você precisa disso, irmão, entender os processos que Deus está criando na sua vida, os processos que Deus está causando na tua vida. Ei, irmãos, eu não estou feliz porque Deus me deu algo, eu estou feliz porque Deus me deu Ele para mim. Ei, irmãos, eu posso falar, eu sou, Juliano, é propriedade exclusiva de Deus. E aí Deus pergunta, e você? É propriedade exclusiva minha? E eu quero terminar falando um pouco sobre Paulo, irmão. Quando Paulo acaba de se converter, ele está indo para o caminho de Damasco. E, irmãos, ele era um grande perseguidor do Evangelho de Jesus. E aí ele tem um encontro lá com Jesus e ele se converte, irmão. E aí o Espírito Santo vai dar a primeira direção para Paulo. Lá em Atos 9,16, olha só como vem.
Imagina, irmão, você está... Tem alguém aqui que é novo convertido? Se converteu há pouco tempo? Tem alguém? Todo mundo já é de longas datas? Irmão, mas vamos dizer, quando você chega na igreja, se converte, recebeu Jesus, e aí o Espírito Santo vem e fala isso aqui para você, ó. Pois eu lhes mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmão, já é um baque. Peraí, eu vim para ser feliz, eu vim para ter alegria, eu vim para ter paz, mas para Paulo não. Ei, Jesus já mostra para ele o caminho. Ó, Paulo, você veio, mas eu já vou te falar, você vai sofrer um bocado pelo meu nome. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Lá em Atos capítulo 20, no versículo 22, vai dizer assim, ó: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele não sabia o que ia acontecer, amém? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu estou indo ali, eu não sei o que vai acontecer, só de duas coisas: cadeia e tribulação. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, eu não estou nem aí se vai vir cadeia, se vai vir tribulação, se vai vir açoite. O que importa é que eu complete aquilo pelo qual eu fui chamado por Cristo. Ei, irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu não estou nem aí se vai vir perseguição, se vai vir luta, se vai vir problema, se vai vir dificuldade, se Deus vai me mandar para cá ou para lá, ou se vai soprar o meu nome ou se não vai. Desde que eu chegue lá e diga para Ele: completei minha carreira, guardei a fé, e agora eu cheguei para receber a recompensa que eu tanto esperei. E aí, eu vou dizer uma coisa, irmão, eu canto Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero que Jesus volte, mas eu não quero que Jesus volte porque a minha vida está ruim aqui. Eu não quero que Jesus volte porque eu estou passando por um monte de problema aqui, e eu não vejo a hora de ir para a glória para os problemas acabar. Não, irmão, eu quero que Ele volte, porque, irmão, se aqui já está bom, imagine lá como vai ser. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Nossa, essa hora mesmo, acho que meu relógio está quebrado. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmão, essa palavra peso da glória, Paulo faz uma comparação com a balança romana, ou para quem é mais antigo, a balança com dois pesos, que a pessoa colocava um peso de um lado e colocava o produto do outro, e quando igualava dava um quilo. Quem lembra dessa balança? Nós estamos... Irmãos, vem cá, pastor Gilson. Vem cá, pastor Vanderlei. Fica aqui, senhor. Abre os braços assim, que nem uma balança. Vira a mão para cima assim, ó. Balança. Eu quero que o senhor entenda, vamos lá, balança. Tribulação, problema. Não, mantenha a mão assim, mantenha a mão reta. Tribulação, problema, vai baixando. Vai baixando. Só que, irmão, entenda uma coisa: tribulação, problema, luta, peso da glória. A glória sempre vai pesar mais que o problema, irmão. Paulo, ele olhava e falava assim: o açoite é dolorido, a prisão é dolorida, a tribulação é dolorida. E isso ia pesando, irmão.
Mas quando Paulo colocava, irmão, e a glória vinha, o peso da glória era maior que o peso da tribulação. E é por isso que ele vai falar: eu me atento para as coisas que eu não vejo, porque elas são eternas. E as que eu, obrigado gente, as que eu estou vendo, elas são passageiras. Elas são passageiras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, e sabe outra coisa, irmãos, que a gente precisa parar de ficar trazendo à memória só aquilo que é ruim, só aquilo que não é bom, só aquilo que não vai ter fim proveitoso nenhum. Lá em Lamentações 3:21, Jeremias vai falar assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para de ficar se alimentando de coisa ruim, para de ficar se alimentando de coisa que não serve para a tua vida para nada. Eu, antes de terminar, irmão, eu quero falar uma coisa. Talvez pareça que não. Pastor Marcos está em casa, amém? Está bem, graças a Deus. Mas, irmãos, teve ou não teve, André, um fim proveitoso? Tudo isso. Eu acredito, irmão, que aquele hospital era um antes do Marcos, e ele é um depois do Marcos. Sabe por quê? Porque paciente chega e vai embora, funcionário fica. Ei, eu estava orando, irmão, pelo Marcos, e Deus falou assim: a gente pensa assim, ele está lá por causa do doente. Não, ele não estava lá por causa do doente. Ele estava lá por causa dos funcionários mesmo. Para os funcionários verem, irmão, que mesmo no meio de uma tempestade, dá para se manter firme, de pé, sem blasfemar, sem murmurar, sem reclamar, mas crendo que o Senhor, Ele vai fazer o melhor. E para eu terminar, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. O sofrimento do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ei, irmãos, eu tenho uma convicção no meu coração, que há um mundo aí fora sofrendo, há um mundo aí fora padecendo, há um mundo aí fora desejoso por Jesus, e eles não estão esperando, irmãos, a gente chegar lá com uma Bíblia debaixo do braço, falando: Jesus te ama. Carol falou isso domingo passado. Irmãos, eles sabem disso. Ela falou, é só colocar na televisão, tem um monte de filme de Jesus lá, tem o The Chosen, que é bonitinho, não é? Mas não é isso que o mundo espera, irmão. Deus não vai te tirar, ou Deus não te tirou da escravidão para te levar para uma terra prometida, só para você olhar e falar assim: agora eu estou onde eu queria estar. Agora eu estou aonde eu queria estar. E agora eu vou puxar quem precisa estar aqui comigo. E agora eu vou alcançar quem precisa estar aqui comigo. Agora eu vou olhar para quem precisa e vou trazer para perto de mim. Ei, irmãos, eu posso falar uma coisa: tem muito crente sofrendo por causa de problema, porque não entendeu o Deus que tem, não compreendeu o que carrega e não sabe o poder que está sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, irmão. E eu posso falar uma coisa: se você não me contar, é porque talvez você não queira que eu saiba. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você vai viver uma vida difícil, você vai viver uma vida de escravidão, você vai viver uma vida de problemas, o quanto você quiser, o quanto você aceitar, o quanto você desejar. Porque, irmãos, fora do Egito,
tem uma Canaã te esperando. Fora do Egito tem uma Canaã te esperando. Eu nunca vou me esquecer isso, irmão. No processo do início da IFAG, no processo da mudança de um ministério para outro, para não sair debaixo de rebeldia, para não sair debaixo de desobediência, para não sair com o coração magoado, com o coração machucado, com o coração ferido, para sair debaixo de uma bênção. Seu Justo estava lá comigo e a dona Sandra. Eles são provas disso. Esse ministério não nasceu debaixo de desobediência. Eu fui lá, entreguei a chave da igreja para o meu bispo e falei para ele: eu quero sair daqui, mas eu quero sair de cabeça erguida. Ele chorou comigo, me abençoou, falou: vai na tua caminhada, irmão. Mas no processo, irmão, eu sei como foi. E eu sei, irmão, o medo que eu tinha de sair. Até que um filho, 2 filhos, uma mulher, 1.500 conto no bolso, um desespero na cabeça, e eu dava um passo sem chão e Deus colocava o chão. Eu dava outro passo sem chão e Deus colocava o chão. Eu dava mais um passo sem chão e Deus colocava o chão. E aí hoje eu posso falar: se eu soubesse que seria assim, eu teria saído antes. Ei, hoje você pode estar no problema, hoje você pode estar no olho do furacão, mas quando você enfrentar isso de frente, quando você tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, e você entender que o Senhor é contigo e que Ele tem uma promessa para você, você vai sair, irmão, sem condição. Você vai sair, irmão, sem perspectiva. Você vai sair, irmão, de uma forma tão poderosa. E aí você vai olhar e você... É isso que eu quero que você entenda. Vai ter gigante lá. Sabe por que eu estou te alertando isso, irmão, hoje? Porque eu sei que vai ter gigante lá. Como já tem. Talvez hoje você diga: pastor, eu quero sair. O meu Egito se chama depressão. O meu Egito se chama ansiedade. O meu Egito se chama... E põe lá o nome da doença. E aí às vezes, irmão, eu não estou aconselhando você parar de tomar nada, remédio nenhum. É você e a sua fé. Talvez o seu Egito seja lá o losartana, o captopril. Talvez, irmão, o seu Egito ou o seu faraó seja o seu desespero de toda hora estar aqui olhando na sua conta. Vira tudo. Fecha os olhos. Eu gosto dessas horas. Vem, pastor Vanderlei. Vem, pastor Vanderlei. Vem aqui. O Edu não está aqui hoje para eu usar o Edu, né? Tadinho. Fica aqui. Fica aqui. Confio em você, tá, irmão? Deixa eu ver aqui um magrinho, pequenininho, né? Deixa eu ver aqui. Carlinhos está lá em cima. Carlinhos tá lá... Vem cá, Felipe. Eu vou te usar hoje, meu filho. Deus quer te usar. Vem aqui, sobe aqui. Você já sabe, né? Você já sabe, né? Irmão, você sabia que Deus tem algo poderoso para a tua vida? Você sabia que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, na vida da Dácila, na sua família? Mas eu posso falar uma coisa para você? Tem horas que a razão tem que acabar, irmão, e a fé tem que existir. Tem horas, irmão, que a razão tem que acabar, porque a fé precisa existir. Ei, irmãos, ele ficou tranquilo porque ele sabia que o Vanderlei estava aqui. E quando você não sabe, e quando você não vê ninguém, ei, irmão, ainda que os seus olhos físicos tentem mentir para você, os seus olhos da fé vão dizer: eles darão ordem aos seus anjos ao meu respeito para me guardarem. E na caminhada, irmãos, até Canaã, não faltou comida, não faltou proteção, não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou nada. Mas às vezes falta coragem
quando a gente vê o gigante. Às vezes falta coragem. Eu queria tanto ter a minha casa própria, mas não tem coragem, porque fala, minha ficha talvez não vai passar. Nunca tentou. Eu tenho medo de casar, porque... Falando nisso, irmão, obrigado, pai. Tem alguém nessa igreja, pastor? Eu não sou casado, mas eu só moro junto. Tem alguém que tem vergonha não, irmão? Levanta a sua mão. Está na hora de consertar isso, tá? Sabe por quê? Porque você fecha a porta para o diabo não ter acesso à sua vida. Irmão, simples. Vou dar a dica simples. Coloca um calmante no copo de água, dorme ele, troca, leva para o cartório. Quando ele acordar, já vai estar lá. É conversar, irmão. Ei, Deus está chamando essa igreja para um tempo de colheita, mas Deus está chamando essa igreja para um tempo de alinhamento. Aonde posso falar uma coisa para você? Você vai ser conhecido porque você tem uma vida de santidade. Você vai ser conhecido por um crente que ama o Senhor e não olha para as coisas desse mundo. Glória a Deus por isso. Fique de pé em nome de Jesus. Ei, irmãos, desertos, eles não são para nos destruir, eles são para nos ensinar. Olha para você ver, tem gente que quando fala de deserto, já pensa logo em problema, sofrimento. Irmão, Jesus foi levado para o deserto, a fim de ser tentado. Mas ele passou os 40 dias lá. Ei, eles ficaram no deserto, era para ser 40 dias, eles passaram 40 anos. Sabe por quê? Porque eles escolheram ficar lá 40 anos. Não foi Deus que deixou eles lá 40 anos. Foram eles. Foi a murmuração. Foi a reclamação. Ei, talvez você não diga na minha frente, mas Deus te vê, irmão. Para de murmurar. Para de reclamar da sua mulher, do seu marido, do seu trabalho. Pare, irmão, de ser que nem galinha de Angola. Você já viu galinha de Angola cantando? Como é que ela canta? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem gente que tá que nem galinha de Angola, irmão. Ei, você é sincero? Quem é sincero aqui? Pastor, tô passando por uma tempestade na minha vida. Faz assim, ó. Faz assim. Estou passando, pastor. Não tem vergonha não, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém pode ajudar você, só Deus. E é Ele que está falando para você. Quem está passando por uma tempestade na sua vida, levanta a mão assim, ó. Sabe o que você precisa fazer? Entender que você é águia. E águia, ela não se limita a descer para baixo da tempestade. Ela se coloca para voar acima da tempestade. Ei, irmão, sabe por que a tempestade não passa? Porque você está embaixo dela. Mas se você se assentar aonde Deus já te colocou, nos lugares celestiais, você vai olhar a tempestade de baixo para cima. Alguém aqui já voou de avião? Irmão, quando entra dentro de uma nuvem não dá um negócio, mas quando ele sobrevoa acima das nuvens, não é bonito de ver? Ei, irmão, você pode voar sobre as nuvens do seu problema. Você pode voar sobre as nuvens da sua dificuldade. Você vai voar. E aí quando você chegar lá em Canaã, e você estiver desfrutando dos cachos de uva gigante, e você estiver desfrutando de tudo que Deus, Ele conquistou e te entregou, faz um favor para mim. Só não esquece que foi Ele que fez tudo isso. Só não esquece que foi Ele quem te deu tudo isso. Quando você estiver curado de todo tipo de enfermidade, porque essa igreja anda em saúde. Ei, quando você tiver na sua conta dinheiro para suprir você, a sua família, não deixe de ajudar o órfão, a viúva. Não tenha seu coração preso a nada. Aleluia. Feche seus olhos e seja sincero com Deus na sua oração.
Talvez você vai dizer: Pai, eu estou aqui e eu entendo que o Senhor já me tirou do Egito, e o Senhor já me mostrou a terra que o Senhor quer me dar, mas eu ainda tenho andado em incredulidade, porque eu tenho olhado mais para os gigantes, eu tenho olhado mais para os problemas, eu tenho olhado mais para as dificuldades, eu tenho olhado mais para as coisas terrenas do que para as espirituais, e eu não quero mais, Pai, ser assim. Me ensina a andar em fé, me ensina a romper em fé, me ensina a ser a diferença, em nome de Jesus.